Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Já há uns dias que nós não temos postado os vídeos sobre a verdade, a origem e os ensinos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que consideramos nosso mestre. Não vou dizer, irmãos, que foi por falta de tempo, porque os homens sempre tentam buscar desculpas. Eles podem fazer muito mais para Deus, mas sempre se encontrará uma desculpa para não fazer algo para Deus. Então, da minha parte, foi minha displicência mesmo, né? Nós paramos desde a semana passada esses vídeos, né? No final de semana estivemos ocupados com algumas coisas, mas poderíamos muito bem ter postado os vídeos. Foi culpa minha mesmo não ter colocado os vídeos. Mas estamos aqui. E pelo que nós vimos a semana passada nós ficamos naquele estudo em que Jesus Cristo está passando suas instruções, ensinamentos de vida aos seus discípulos, de como realmente servir a Deus, seguir a Deus, fazer as coisas de Deus. Aqui não é algo que meu líder espiritual ensinou, certo? A quem devemos respeito e uma certa obediência. Não é algo que a minha religião ensinou, não é aquilo que a minha denominação ensinou. Nós estamos aqui vendo os ensinos diretos do Senhor Jesus Cristo. E isso é verdade. Isso tem impacto. Isso pode transformar a minha e a sua vida. Pode não. Transforma. Para quem? Jesus Cristo diz que é para quem abre as portas do seu coração. Ele diz que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele. E ele comigo. O que Jesus Cristo quer dizer com isso? Se você deixar esses ensinamentos entrar, sua vida se transformará para melhor. Então, na semana passada, no último vídeo que nós postamos, na parte final já do vídeo, nós vimos que Jesus Cristo deu os últimos ensinamentos seus, dizendo a todos, mas a todos vocês que me escutam agora, eu, Jesus Cristo, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que te caluniam. E se alguém lhe fizer maldade, retribua fazendo bem em troca, e não mal. E se alguém tirar a tua roupa, se puder, entrega até o resto. Se alguém te chamar para ir com ele 1 quilômetro, vai com ele 2 quilômetros. E tudo aquilo que vocês fizerem de bom, que os homens façam a vocês, fazei vocês primeiro a eles, para que assim sejam chamados filhos de Deus. Diante destes ensinamentos, diante destas verdades, diante deste confronto para nós, seres humanos tão grande, muitos dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, muitos que seguiam Jesus Cristo, ouvindo seus ensinamentos, começaram a se desviar, começaram a sair, porque acharam pesado demais isso, não é verdade? Amai vossos inimigos. Pelo que a gente aprende das religiões, elas matam todos aqueles que não quiseram aceitar sua doutrina, seus ensinamentos, como foi a Igreja Católica durante o decorrer de muitos séculos, assassinou e matou milhares, milhões de pessoas que não quiseram seguir, aceitá-la como igreja, religião, certo? Imagine amar esses inimigos. Esse é o ensinamento de Jesus Cristo. Todos aqueles que durante o decorrer dos séculos mataram em nome de Deus, em nome de Jesus, né, dizendo que estava defendendo a bandeira do Evangelho, defendendo a bandeira de Jesus Cristo, são mentirosos e filhos de Satanás, filhos de demônio. Quem mata é filho de demônio. Não pode ser filho de Deus, não pode ter aprendido com Jesus Cristo. As religiões são assassinas, tanto material como espiritual. Elas assassinam espiritualmente porque ensinam o que é errado. Elas não passam esse ensino puro. Bendizei os que vos maldizem. O cara te ameaçou com um monte de praga, com um monte de coisas. Você tem que bendizer, pedir bênção para ele, pedir que Deus abençoe, que Deus ajude. É esse o ensinamento de Jesus Cristo. Confronta ou não confronta? Para aquilo que você vive e para aquilo que você é. Veja a maldade dentro de você, como você vai fazer oposição a isso. Foi isso que aconteceu com muitos seguidores de Jesus Cristo. Eles não aguentaram isso. Tem que amar o meu inimigo, aquele que pisou no meu pé, que me bateu. Eu tenho que amar ele? Não. Aí desistiram. E você vai desistir?
vai viver realmente o evangelho, vai desistir, vai voltar para trás. Ou vai viver esse evangelho de farsa. Porque há muitos que dizem que seguem Jesus Cristo e são verdadeiros criminosos espirituais. Por dentro odeia seu irmão, seu próprio irmão. Imagina o seu inimigo. Fazei bem aos que vos maltratam. Irmãos, fazei bem àquele que está te maltratando. Em troca você fazer o bem e não o mal para ele. Não retribuir na mesma moeda. Só para quem realmente quer seguir Jesus Cristo. É diferente, o Evangelho é diferente de tudo que você já viu. Jesus Cristo é diferente de tudo que você já viu. E no final, depois de dar esses ensinamentos que acharam difícil demais, que é difícil demais, por isso que Jesus disse, o reino dos céus é tomado à força. Se emprega a força para entrar nele. Por isso que Jesus disse isso. É força ou não é? Ou você quer, ou você desiste. Como muitos desistiram naquela época. Você vai desistir ou vai empregar força e fazer isso? Se humilhar. Você é que sabe. Por isso que Jesus disse, se quiser vir após mim. Agora as normas são essas. Agora, se você fizer isso, amar os vossos inimigos, bendizer os que te maldizem, orar pelos que te caluniam, mete pau em você, fala mal de você que só. Por trás você fica sabendo que ele está te rasgando. E você se ajoelhar e dizer, Senhor, abençoe fulano, anda fazendo isso, dizendo isso de mim, mas abençoe, Senhor, porque eu amo. Jesus disse que se você fizer essas coisas, sabe o que você vai ser considerado? Filho de Deus. Todo mundo abre a boca para dizer, eu também sou filho de Deus. Mas por que fazer essas coisas vai ser considerado filho de Deus? Porque essas são as obras de Deus, que mesmo eu sendo mal, Ele me perdoou, Ele perdoou meus pecados, Ele quer me levar para o céu. Quem tem essas coisas boas de amar o próprio inimigo é Deus. Para que você realmente seja filho de Deus, você tem que ter as mesmas obras dele, os mesmos sentimentos que ele tem. Bem dizer o que maldiz. Porque se você faz ao contrário, você é filho de homem, mas filho de Deus não. Filho de Deus tem que seguir os conselhos de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é. Quer ser filho de Deus? Faça. Agora, se quer ser filho de Deus sem fazer as obras de Deus, você é um ingrato, um insano, você se engana sem bem, você está no conto da fantasia, no canto da carochinha. Vá para a realidade. Aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida, graças a Deus. Aceitou Jesus Cristo, conseguiu a salvação. Certo? Para manter isso, tem que seguir esse ensinamento dele. Se não seguir, você perde, não. Então, não vivemos de fantasia, vivemos de realidade, a verdade, a origem, o corte em mim mesmo. Que você morra e que Jesus Cristo viva dentro de você. E pare com essa história de ter seus desejos, suas vontades, de não querer aceitar. Os discípulos que desistiram de Jesus Cristo por conta desses ensinamentos é porque eles eram vivos dentro dele mesmo. Eram seus desejos que eles seguiam, eles estavam seguindo a si mesmo. Não deixaram Jesus Cristo entrar e dominar a sua vida. Deixe Jesus Cristo dominar a sua vida, senão não tem jeito de seguir não. Então, hoje, irmãos, continuando esses ensinamentos de Jesus Cristo, são muito bons. Jesus Cristo continua dizendo ainda aqueles que ainda estavam seguindo, né? Aqueles que não desistiram e continuaram seguindo ele começou também ensinando: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal perder o gosto, fica insosso, como ele vai retomar esse gosto que perdeu? Ou seja, se vocês que dizem que são meus seguidores começarem a fazer coisas erradas, vocês pregam a mim, Jesus Cristo, mas começam a fazer coisas erradas e todo mundo fica sabendo. É como se o sal estivesse perdendo o gosto. Ou seja, as pessoas não vão mais acreditar pelo que você fala. Você está falando verdade do Senhor Jesus Cristo, mas por causa da tua vida, tu odeia teu irmão, tu maltrata, tu faz o que tu rouba, tu faz o que não presta, e ainda vai falar de Jesus Cristo. É o sal insípido ou insosso. Não tem gosto. Deus não tem gosto em você, porque você faz tudo ao contrário daquilo que está pregando. Jesus disse que no final vai acontecer o quê? O sal vai ser lançado fora no fogo. A mesma coisa vai ser esse seguidor de Jesus Cristo, porque segue Jesus Cristo e não executa o que Jesus Cristo ensinou, executa ao contrário, errado. As pessoas sabem disso. Então,
será lançado fora. Vós sois a luz do mundo, Jesus Cristo disse. Os seguidores de Jesus Cristo, sendo luz do mundo, o que é que ele quer dizer com isso? Ele diz, olha, o próprio Jesus diz, olha, quando alguém acende uma lâmpada, ele não coloca debaixo da cama, não. No quarto, não. Se ele quer iluminar o quarto, ele não bota a lâmpada debaixo da cama, porque não vai atingir o quarto. Ele bota a lâmpada em cima, no teto, para que pegue todo o quarto. Ele bota essa lâmpada na sala, em cima da estante, ou na parte de cima, para que pegue toda a sala, e não embaixo do centro. Se colocar a luz embaixo do centro, ninguém terá luz por cima. A luz ficará toda retida embaixo. Então, a luz se coloca em cima. Jesus disse, mesma coisa são as vossas boas obras, não há como esconder. Não há como esconder. Se você é uma pessoa realmente boa, que faz bondade com as pessoas, sem pedir retribuição, sem pedir em troca, sem procurar ajudar aquelas pessoas que vão ajudar você mesmo. Se você faz isso, é claro que isso vai ser visto por todos. Jesus disse que não se pode esconder uma cidade edificada em cima de uma montanha. Você olha, você vai ver a cidade, não tem como esconder ela. Certo? Diferente de uma cidade construída dentro de um buraco. Olhando, você não vai ver. Se não há as coisas boas, a luz que há nos seguidores de Jesus Cristo, aquilo de bom que ele faz, vai se refletir. As pessoas vão ver. Não é que ela queira se amostrar, não. Ele está na sua simplicidade. Ele faz, vai tentar ao máximo esconder aquilo que está fazendo, para que os outros não vejam. Para que o seguidor de Jesus Cristo vai fazer isso? O mais simples possível, para que ninguém veja. Jesus disse, para que o Pai seja glorificado. Porque se você for glorificado, porque você mostrou aquilo, porque você não teve, como é que se diz? Você não teve a simplicidade de esconder aquilo. Muitas vezes você tem a simplicidade de fazer aquela boa obra, o máximo possível tentar esconder, mas ela é uma luz tão boa que estoura, termina a ficar sabendo. Isso não é culpa sua. Mas você vai saber que luz está dentro de você. Se você realmente quis esconder a coisa, ou se você quis por algum motivo, você vai saber disso. Certo? Não se engane, não. Seja realista, caia na real com Deus, porque com Deus não se engana. Com Deus se vive. Com Deus não se disfarça, não se vegeta. Com Deus não se cria fantasia. Não é disse-me disse, não é toma lá da cá. Com Deus é realidade. Seja sincero com Ele. Davi era o homem segundo o coração de Deus, que pecou com um homicídio e um adultério com Betseba e Urias. Mas ele continuou sendo um homem de Deus porque ele era sincero. Ele sabia que não era nada. Ele se arrependia, ele se humilhava diante de Deus. Seja assim também. Não tente enganar Deus, não tente enganar a si mesmo, não. Não tente viver de fantasia, não. Viva de realidade. Então Jesus Cristo disse que boas obras, principalmente aquela feita de todo o coração, com muito amor e tentando o máximo dar a glória para Deus, ela vai estourar. É a luz que ilumina tudo. As pessoas vão saber. É esse tipo de discípulo que o Senhor Jesus Cristo quer e que Deus quer. Agora, continuando ainda esses ensinamentos, Jesus Cristo diz, eu quero que vocês, meus seguidores, façam aos homens exatamente aquilo que queriam que eles fizessem a vocês. Se vocês amarem somente as pessoas que amam vocês, qual a recompensa nisso? Os fariseus, religiosos, gentios e publicanos fazem a mesma coisa. Se vocês emprestarem somente àqueles que emprestam a vocês, o que vão ganhar com isso? Porque os pecadores, todos os povos fazem a mesma coisa. Não há nada demais nisso. Se eu amar somente aquelas pessoas que me amam, o que tem de mais nisso? Até os ladrões, assassinos amam as pessoas que amam a eles também, eles retribuem. Emprestam as pessoas que emprestam a ele. Os fariseus, os religiosos daquela época de Jesus Cristo, faziam isso, amavam somente quem amava ele. Emprestava somente a pessoas que ele sabia que tinham certeza que ele ia poder devolver a eles. Jesus Cristo disse que se a justiça dos seus seguidores, se as ações minhas
não forem maiores do que essa dos religiosos, dos fariseus, publicanos, dos homens em geral, se a minha justiça não for maior do que a deles, de modo nenhum eu poderei entrar no reino dos céus. O que é que Jesus Cristo quer dizer com isso? Que os religiosos, né, seguidores de suas religiões, ele ama as pessoas que amam ele, ele empresta as pessoas que emprestam a ele, é tomar lá da cá, que é o normal, que é justo, você emprestar e o outro devolver. Jesus disse que não é errado não. Amar pessoas que amam você, porque estava escrito na lei, amar o próximo e aborrecer o seu inimigo. Mas agora Jesus Cristo está mudando. Jesus disse que a justiça dos seus seguidores, a igreja, tem que ter um patamar maior de justiça ainda. Tem que ser maior dos religiosos, dos homens do mundo. Vocês têm que ser superior a eles. Amar os inimigos é algo superior ao que é normal no mundo. No mundo é amar os seus irmãos, amar a sua nação e aborrecer o inimigo que vem atacar. Isso é o normal no mundo, certo? Seu inimigo é seu inimigo, você deve combater seu inimigo. Jesus Cristo dá à igreja, a sua igreja, aqueles que vão seguir a ele, um patamar maior de justiça, superior, igual ao de Deus. Por isso que se torna filho de Deus. Porque a justiça excede, ela se transforma muito maior do que a norma, a justiça normal que há no mundo, que há nos religiosos, que há naqueles que estão seguindo suas religiões, fazendo a bondade. Eles fazem a bondade para eles mesmos, para as pessoas que eles amam. Jesus disse, não, tem que não. Faça para os seus inimigos, além de fazer para o seu irmão, faça para o seu inimigo. É maior, é superior. Então, os discípulos de Jesus tinham que amar os seus inimigos para comprovar que é filho de Deus, que Deus ama até nós, quando estávamos contra ele, quando não seguíamos a ele, quando vivíamos no mundo de todo jeito, pecando contra ele. Ele nos amava a si mesmo. Ele nos amou primeiro, disse o evangelista João. Ele nos amou antes de nós, antes que nós o amássemos. Então, para ter esses atributos de Deus, para se tornar filho de Deus, para ser perfeito como Deus, você tem que fazer essas coisas. Amai os vossos inimigos, empreste a qualquer um, que mesmo sabendo que ele não tem condições de lhe devolver, você empresta a si mesmo. Mesmo sabendo que vai ter prejuízo, você empresta àquela pessoa vem pedir, me empresta tal coisa, você sabe que aquela pessoa não tem condições de lhe devolver. O que é que você faz? Não, está aqui, empresta. Pague quando você quiser. Mesmo tendo prejuízo, mesmo sabendo que nunca vai receber aquilo de volta. Isso é Deus. Isso é ser perfeito. Isso é ser diferente da justiça que há no mundo. Porque há uma justiça, não. Eu só vou lhe emprestar se você me der a garantia de que você vai me devolver. É justo isso. Certo? Não está errado, não. Está justo. Mas para ser discípulo, para seguir a Jesus Cristo, Jesus diz que tem que ser mais do que isso. Senão não entra no reino dos céus. Tem que emprestar mesmo sabendo que não vai receber em troca. Mas mesmo assim você dá. Porque o Pai tem muito mais para você. E você está ajudando. Continua muitos discípulos desistindo de seguir Jesus depois desses ensinamentos. Continua muita gente desistindo. E você? Vai seguir Jesus ou vai desistir? Está com você. Vocês têm que ser misericordiosos como vosso Pai também é misericordioso. Há um grande debate acerca da pena de morte para aqueles que seguem Jesus Cristo, se eles aprovam ou não. Em nenhum momento um seguidor de Jesus Cristo pode aprovar a pena de morte. Somente religiosos aprovam a pena de morte. Somente no mundo aprovam a pena de morte, porque eles estão indo pela justiça normal. Crime hediondo, crime bárbaro, crime de animal. O cara matou de uma forma ferrenha, animalesca. Pena de morte. No mundo normal, justiça normal. Mas para Deus, sedes misericordiosos como misericordioso é o vosso Pai. Aí aquele cara que foi condenado à pena de morte, ele pede misericórdia, você não dá. Tudo bem? A justiça não decretou a morte dele? Você não aprovou? Tudo bem, é um direito seu. Pena de morte para ele.
Agora você também não merece misericórdia de Deus. Porque Deus está me ensinando a ter misericórdia de qualquer um, assim como Ele tem misericórdia de você. Você não exerce a misericórdia, mas não vai cobrar a misericórdia de Deus, não, porque você não tem direito, não. Você perde o direito quando você não exerce. Pedir perdão a Deus sem perdoar, você perdeu o direito de pedir perdão. Você não merece perdão, você não merece misericórdia. Mas o cara fez uma coisa terrível, Jorge. O cara, ele é digno de morte, é digno, então deixe que Deus faça isso. Porque quem deu a vida foi Deus. E é Deus que está dizendo que você tem que ter misericórdia. Você não é Deus, não. O cara fez uma coisa terrível. Um camarada desse, só a morte mesmo para parar ele. Isso é um animal, isso não é humano, isso é um animal. Então deixe que Deus pare o animal. O que Deus deu a você foi para ser misericordioso. Ou você aceita isso, ou desista de Deus. Certo? Não vá na fantasia, não. Não vá na justiça do mundo, não. A justiça que você, seguidor de Jesus Cristo, tem que seguir é a justiça de Jesus Cristo. Não é a justiça da sua religião, não é a justiça do seu país. Não é a justiça do seu país tem que estar junto com a justiça do Senhor Jesus Cristo. Tem que bater. Enquanto for batendo com a de Jesus Cristo, pode ir, pode seguir a justiça do seu pai, do seu pastor, a justiça da sua religião. Enquanto estiver batendo com a... Eu estou dizendo que você, em primeiro lugar, tem que ver a de Jesus Cristo, para depois rebater as outras. A do seu pastor, siga. Se a do seu pastor bater com a de Jesus, a da sua religião, siga, desde que ela bata com a de Jesus, bata com o Evangelho. Você tem que conhecer o Evangelho, você tem que conhecer Jesus. A do seu país, siga, desde que bata com a de Jesus. Não bater com meu irmão, não siga não. É fantasia, é conto da carochinha, você vai estar acabado, você vai morrer. Você vai perder a sua alma. Jesus Cristo primeiro. Os ensinos de Jesus primeiro. Depois o resto. Aí você pode seguir o que você quiser. Depois de estar seguindo Jesus Cristo, você pode seguir o que você quiser. Desde que bata com Jesus Cristo. Que obedeça a Jesus Cristo. Certo? Ele é principal. Então Jesus Cristo, dentre muitas coisas, ele disse: não julgueis e não serás julgados, não condeneis e não serás condenados. Soltai as pessoas, deixe as pessoas livres para tomar suas decisões. Porque é assim que Deus faz com você. Deixa você livre para você tomar sua decisão. Então você tem que fazer a mesma coisa com as pessoas. Você não pode julgar sem a santa justiça. Jesus disse: não julgueis e não serás condenado. Mas nós vamos estudar aqui o Evangelho de Jesus Cristo dizendo: julgueis segundo, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Quando Jesus disse: não julgueis e não serás julgados, Jesus quis dizer: não julgueis erradamente, precipitadamente, condenando iniquamente, de forma lascívia. Não julgue de forma mentirosa. Não julgue de forma suja. Não julgue de forma condenável. Julgue segundo a reta justiça de Jesus Cristo e de seus evangelhos. Você pode ter um julgamento, desde que esteja dentro das normas do Senhor Jesus Cristo e não das suas. Certo? Todo homem pode ter um julgamento, desde que esteja dentro do amor, dentro da misericórdia, dentro do Evangelho. Porque você julgando segundo o amor ao próximo, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, o seu julgamento para aquela pessoa vai ser mesmo que um amor. Você vai chegar, você vai amar, você vai cuidar, você vai zelar com carinho, mesmo julgando aquela pessoa. Certo? O que você não pode deixar é que a pessoa faça o que quiser erradamente e não julgando ela, deixar que ela se acabe e morra mais na frente. Precisa se entender o Evangelho, precisa se mergulhar mais no Evangelho. Então, não julgueis e não serás julgado. Não julgueis condenando e não serás julgado de volta por eles também. Certo? Então, irmãos, são ensinamentos maravilhosos, de uma forma tremenda. Aí no final Jesus Cristo encerra, que vamos encerrar por hoje, dizendo: porque com a medida com que vocês medirem os outros, condenando-os, medirão também vocês, condenando da mesma forma.
Tudo isso para que aprendam que os filhos de Deus têm as mesmas obras boas de Deus e também os mesmos sentimentos amorosos e misericordiosos de Deus. Quem diz que é filho de Deus e não é manso de coração é mentiroso. Quem diz que é filho de Deus e ainda não decidiu seguir Jesus Cristo pode estar com a verdade. Engana-se mesmo. Primeiro passo para uma pessoa se deixar de ser criatura, porque criatura são todos os homens, são criados por Deus. Certo? Agora, filho de Deus por adoção é aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo, porque aceitam o sacrifício dele na cruz do Calvário. Morre nos antigos pecados e nasce uma nova vida, espiritualmente falando. Não é materialmente, mas espiritualmente falando. Uma nova vida agora com Deus. Certo? Se tornar filho de Deus tem que ser por adoção. Agora, criatura todo mundo é. Todos os homens da terra são criaturas de Deus, criadas por Deus. Agora, filho de Deus só é aquele que aceitar Jesus Cristo, esses ensinamentos e não desistir. Continuar seguindo e praticando esses ensinamentos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê forças para seguirmos estes ensinamentos. E amanhã continuaremos com mais um vídeo. A verdade, a realidade. Se julgue, viu? Isso que eu estou falando, coloque para dentro de você e comece a julgar você mesmo. Eu não vou te julgar. Seus sentimentos, seu coração que vai... Agora tem uma coisa. Não brinque não. Seja sincero com Deus. Mostre a raca que você é mesmo. Diante dele se abra, ajoelhe, entre no seu quarto, tranque a porta e se abra diante dele. Meu Senhor, eu sei que eu não presto, me ajude. Ele vai ajudar. Que Deus nos abençoe cada vez mais. Nos ajude. Em nome de Jesus.